O estresse infantil é o assunto que nós debatemos hoje aqui no programa. Será que as crianças que não têm tempo nem para brincar são mais felizes do que aquelas crianças que têm um tempinho ocioso? E o excesso de atividades é uma maneira de deixar os pais um pouco mais tranquilos quanto à educação dos filhos? Bem, primeiro quero passar a palavra para a Odegine para que ela possa concluir o pensamento dela sobre a tua vivência no consultório com os teus pacientes. Pois é, como eu estava contando, eu estou atendendo uma família que ela está em fase de separação, né? O pai e a mãe. É, o pai e a mãe. E tem 2 filhas, né? Então, o que acontece? A família é totalmente disfuncional, né? E o pai é o mais disfuncional de todos. Mas ele chegou até o consultório para trazer a mulher, para eu arrumar a mulher dele. Ah, né? esse Essa foi o termo. é a palavra dele, né? Porque ele é totalmente são e ele não tem absolutamente nada, né? A louca da família é ela e somente ela. E aí ele me veio com o diagnóstico pronto dela. Eu falei, não, a sua esposa ela tem um quadro de depressão, sim, mas é um quadro de depressão. Ela precisa tomar medicação e até pelo momento para ela poder se recuperar. Não, a senhora está enganada. A minha esposa, ela tem psicose, né? Eu já li sobre o caso e é um caso incurável, né? Gente, muito sério isso. Assim, bem sério mesmo. E as filhas estão sofrendo com essa situação. Muito. E ele se coloca numa posição assim que ele é totalmente intocável e ela é louca e pronto. Daí ela vai tentar dar educação para as filhas, ele desmerece ela e a educação dela diante das meninas para que as meninas fiquem do lado dele. Então, quer dizer, ela é a ruim porque ela quer educar e o pai é o bonzinho porque, digamos, ele quer deseducar de alguma maneira. Exatamente. E assim, né, porque ela já tentou separar dele, mas como ele é muito rico e ela não trabalha, então o que ele fez? Fez aquele esquema de empresário, né, onde ela fica sem nada, inclusive com dívidas, né, e ele ameaça tirar as crianças dela. Então fica, elas estão presas, as mulheres da família estão presas a ele. Isso, que difícil. E ele é o louco, né? Mas só que um louco... Não admite. Não, de maneira nenhuma. E ele chega no consultório só num momento. Ele quer provar, por exemplo, no caso dele, que a mulher é a louca. Né? Uau! Bem, vamos falar. Já que o assunto tem estresse hoje, a gente separa um trecho de um vídeo que está na internet. Esse vídeo já foi super acessado e a gente vai dar uma olhadinha. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Vamos ver. Okay, my mom just canceled my brother's World of Warcraft account and he is freaking out. What? Oh my god. Baby boy! Damn it, bro! O que é isso? Odegine, me diga. Nossa. Que situação é essa? Ali o que a gente conseguiu entender é o seguinte, que ele discutiu com o pai e como ele é acostumado a fazer esse tipo de coisa, o irmão foi lá e colocou uma câmera para gravar, uma câmera no quarto para gravar essa situação sem que o irmão percebesse. E, enfim, já é recorrente. Depois de todo aquele excesso de raiva e de ódio, enfim, tudo meio misturado ali, o pai mandou ele ficar quieto, cala a boca. Ele parou na hora. Que é isso?
Ele é um garotinho mimado, né? Olha, à primeira vista poderia ser tido isso como um surto psicótico, né? Mas pelo jeito do irmão ali, até indo lá se divertindo, dá para perceber que ele recorrente, né? que ele é um garotinho mimado e que sem limite nenhum, né? Tá acostumado a fazer tudo o que quer e daí quando o pai pega firme ali, porque o pai ainda tem autoridade sobre ele, e ele faz todo aquele showzinho dele para todo mundo poder ver, né? Isso é muito difícil. Bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos às ruas agora, vamos voltar às ruas com o Félix Calderaro para saber um pouco mais dessa questão do estresse. Será que as atividades em excesso também deixam a criança um pouco estressadinha? Vamos dar uma olhada. Ó, Lisa e a Ana Clara. A Ana Clara tá no carrinho, imagino que tem uma vida mais tranquila. Você sabe me dizer assim, a rotina da Lisa, ela acorda de manhã, ela faz o que ao longo do dia dela? Ela agora tá de férias, né? Mas normalmente ela fica o dia inteiro na escola. O dia inteiro na escola. E na escola o que ela faz lá? Brinca, corre? Normal durante a manhã e a tarde ela brinca, assiste, tem dança, outras atividades contraturno. Você acha que, de repente, as atividades elas têm que ser mais voltadas para as brincadeiras ou tem que ser mais curso? Você acha que, de repente, se fizer mais um curso, se fizer mais uma coisa, o balé, aula de alguma coisa, a criança pode ficar estressada? Você sente a Lisa mais estressada em casa? Eu acho que ela tem que ser mais voltada para brincadeira, que a idade que ela tá, eu acho que o brincar é mais importante, né? Eu acho que essas outras coisas vai depender do interesse da criança depois, aí a gente procura, mas eu acho que no momento é mais o brincar mesmo. Ana Clara, ela tá com que idade agora? 1 ano. 1 ano. Tem um estudo que fala que as crianças de 0 a 6 meses são mais suscetíveis a estresse do que depois de um pouco mais velhas e tal, assim. E a gente tende a pensar que não, que é uma fase mais tranquila e tal, né? Como que foi, por exemplo, para a Lisa receber uma irmãzinha mais nova dentro de casa, por exemplo? Ah, no começo ela não gostou, mas assim, no primeiro mês. Aí depois ela se adaptou rapidinho. Mas... Bom, agora eu tô aqui com a Daniela e com o Lorenzo, quero saber o seguinte. Você acha que o Lorenzo é uma criança estressada ou ele é uma criança tranquila? Ele é bem agitado, assim. Ele às vezes é ligado no 220. A criança, quando ela é hiperativa, o pai tende a pensar assim, o pai e a mãe, né? Ah, eu quero colocar meu filho para fazer mais aulas, ele precisa ocupar o tempo dele e tal. Mas às vezes isso pode gerar mais estresse também. Como você lida em relação a isso com o Lorenzo? Eu acho que a gente tem que perceber o seguinte, a qualidade do tempo que a gente tem que ter com ele, que tem que ser ótima, excelente, e trabalhar muito isso, né? Ter tempo para ele poder interagir mais com a gente e com as crianças, enfim. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que se tu dá uma série de coisas para ele, eu acho que vai causar mais estresse na criança ainda, sabe? Eu acho que não pode ser um cúmulo de exageros, assim, sabe? Tem que ser equilibrado. Exatamente. Eu acho que como tudo na vida tem que ter o equilíbrio, né? Olha, Carla, aqui nós tivemos excesso de atividades, algumas crianças, de certa forma, até precoces, né? Se preocupando com coisas antes do tempo que elas deveriam efetivamente se preocupar e até mesmo preocupações com a beleza, né? Então, voltamos aí para o estúdio. Eu quero que vocês me digam o que essas famílias devem fazer. Eu quero que você me diga o que acontece com essa criançada, uns mais agitados e, como uma mãe disse, né, ligado no 220. Pois é, aí bem sabe essa mãe, né, quando ela diz que realmente tem que ter o equilíbrio. A geração de hoje, ela é realmente ligada no 220. As crianças são muito diferentes das crianças de antigamente. Aí a gente pergunta assim, mas as crianças pisavam na terra, tinham mais contato com a natureza, eram mais livres, mas existe muita gente que tem problemas psíquicos graves, né, que são vindos dessa geração. Sim, existem, mas se for comparar com aquela época e com essa época, até essa coisa da psique traumática, ela é bem menor do que dessa geração de hoje. Então, se a gente for seguir o rumo, a coisa só tende a piorar, então. Se continuar como está, a coisa vai piorar e vai piorar muito, né? Porque as nossas crianças hoje, elas não são criadas por pai, mãe, junto de coisas mais saudáveis. Elas são criadas pela televisão, pela escola, e elas são preparadas para uma rotina extremamente estressante dentro de uma empresa onde ela vai competir e ela tem que ganhar sempre. Então, a gente se pergunta, né, que tipo de criatura vai ser essa?
né? Que tipo de valores ela vai poder respeitar, né? E é importante a gente ver isso, e é importante a gente mudar essa direção. Mudar a direção da competição para a cooperação, mudar essa coisa, mudar os valores, redirecionar a nossa Aquela vida. história de missão, visão e valores de uma empresa, você tem que ter dentro da sua casa. Exatamente. A sua família, a sua empresa, por aí então. Por aí, sabe? A nossa família é o nosso maior bem. E lá em casa a gente conversa muito no seguinte sentido. Eu digo para minha filha, olha filha, a mãe trabalha tanto, né? Porque a mãe quer que você tenha coisas boas, mas as coisas boas que a mamãe traz do trabalho para você é o seguinte, se preocupe com as pessoas. E esses dias ela me disse assim, uma pessoa falou, veio me agradecer muito feliz, né? Porque ela usou a palavra, nossa, doutora, a senhora salvou a minha vida, né? E a minha filha escutou. Daí a minha filha disse assim, ela veio toda assim emocionada, né? Daí ela me abraçou e falou, ai mãe, acho que você é uma espécie de anjo da guarda das pessoas, né? Aí eu olhei pra ela e falei, filha, muito obrigada, né? E ela disse assim, mãe, você não cansa de ficar o dia inteiro escutando problema? Eu nunca tinha pensado nisso assim. Daí eu olhei para ela e falei assim, não, filha, porque eu acho bem importante que as pessoas tenham alguém para falar, né? E recebam essa ajuda. Aí ela fica me olhando assim e fica pensando. Eu acho que talvez a gente possa trocar esse cifrão assim por algo um pouco mais humano, né? E o que eu digo sempre para ela é assim, você tem um talento, minha querida. E esse talento, use para ajudar as pessoas. Em primeiro lugar, use para ajudar as pessoas. Missão, valores e visão. É tudo isso, né? A saúde mental na infância deveria ser um importante momento na vida dos pais, da família e também do governo, né? Porque cuidar da saúde mental não é só um problema de quem está diretamente envolvido na família, mas também das autoridades de saúde no Brasil. Então a coisa tem que mudar. E se cada vez mais nós tivermos casos de adultos que sofram na infância algum tipo de problema e que levem isso para a sua vida adulta, nós teremos cada vez mais adultos psicóticos, como até o Degine colocou aqui. Então, portanto, é importante não deixar para depois. Perceba logo o problema. É para isso que a gente está aqui, para te dar um auxílio, te dar uma mão. Então, se você quiser escrever para a gente, colocar sua dúvida, a sua posição, a sua opinião, odivan@otv.tv.br e o nosso site para você conferir todos os programas, inclusive o de hoje, otv.tv.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada, linda. Valeu. Muito obrigada. Então, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Like this. Here we go. Real funky DJ. That's the break, y'all.